você já sabe que o Banco do Brasil perdeu quase 8 bilhões de reais de valor de mercado, com as ações desmoronando quase 7% na Bolsa de Valores na última sexta-feira, e tudo isso porque o Banco Central informou a grande queda na lucratividade do Banco do Brasil. Então, se você tem a dúvida de qual seria o tamanho desse desconto, depois de todas essas quedas, chegando aos R$18 das ações BBAS3, saiba que é uma dúvida muito sensata e que a maioria dos investidores está se fazendo. E é isso que eu pretendo te ajudar neste vídeo aqui. E a Petrobras? O que esperar dos dados de produção do segundo trimestre do ano de 2025? Será que ela vai conseguir realmente aumentar os seus lucros e os dividendos também? Já do lado da VEG, ela negocia com 36% de desconto do seu preço dividido pelo lucro, sendo o maior desconto da década. E tem banco apostando alto na ação da VEG com VEG3. E a Irani decidiu surpreender o mercado. Agora ela disparou com seus lucros no segundo trimestre deste ano, já apresentados, e ainda por cima propôs bons pagamentos de dividendos. E nesse vídeo também vamos falar de dois fundos imobiliários que estão se unindo para criar o terceiro maior hedge fund da B3. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de altíssimo impacto. Afinal de contas, se você está assistindo esse vídeo, certamente você quer entender a respeito do Banco do Brasil e, naturalmente, se essas quedas às cotações representam realmente um desconto para o Banco do Brasil ou se isso é apenas uma cilada do mercado. O fato é que o Banco do Brasil é uma das ações mais populares entre os investidores aqui do Brasil e ela é conhecida por sua história consistente de dividendos. No entanto, as ações têm enfrentado um cenário desafiador em 2025 com a desconfiança do mercado crescendo após os resultados do primeiro trimestre, que já revelaram fraquezas operacionais. E é nesse cenário que a desconfiança se materializou de uma vez por todas e veio uma grande queda que impressionou qualquer investidor. Afinal de contas, as ações BBAS3 na semana passada, ou seja, a semana do dia 28 de julho, teve uma queda monumental nas cotações do Banco do Brasil, caindo 9,34%. Só não foi tão grande quanto na semana do dia 12 de maio, em que as cotações na semana caíram 13,07%. Mas o que impressionou mesmo, se viermos aqui na periodicidade diária, ao invés da semanal, que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, ajudando a gente a ter uma melhor visão do que está para acontecer, é claro, para quem investe para o longo prazo, notem só, foi justamente na última sexta-feira, dia 1º de agosto, que as ações caíram 6,85%. E foi até pior do que isso, nota que tem uma sombra aqui inferior, passou dos 7% de queda. Ou seja, apenas nesse dia, na última sexta-feira, dia 1º de agosto, representou a maior queda diária desde janeiro de 2023, evaporando 7,7 bilhões de reais do valor de mercado do Banco do Brasil. A capitalização do mercado do Banco do Brasil terminou em 104,75 bilhões de reais, o que faz retornar a patamares de preços de janeiro de 2023. Sim, isso significa que as cotações agora, elas estão equiparadas ao que aconteceu em janeiro de 2023. Ou seja, como se as cotações ganhassem um desconto, voltassem no tempo e fossem lá para janeiro de 2023, mesmo estando agora em agosto de 2025. Isso representa uma queda acumulada de mais de 65 bilhões de reais em menos de 18 meses. Mas o que está acontecendo com essa tendência toda de queda que acabamos de ver lá no gráfico das ações BBAS3? E aqui, essa matéria está trazendo ponto de vista aqui de uma das casas de análise a respeito dessa queda toda. E eu vou destacar, resumindo, 3 elementos. Primeiro, a conjuntura política. Claro, 50% das ações do Banco do Brasil estão nas mãos do governo federal e qualquer ruído em Brasília afeta o papel diretamente. Afinal, a percepção de risco de interferência acaba aumentando. Aqui eu vou fazer 2 pontos ainda de consideração em cima dessa fala. Porque o Banco do Brasil, de longe, está perto de um prejuízo, nunca apresentou prejuízo, inclusive, e mesmo que o Banco do Brasil tivesse com dificuldades, o governo teria que subsidiá-lo, ajudá-lo de alguma maneira para recuperar suas contas. Afinal de contas, é o Banco do Brasil, ele não pode ter prejuízo e passar por dificuldades. Agora, tem o outro lado da moeda. Se o governo passar dificuldades, então certamente o Banco do Brasil vai ter que subsidiar taxas mais baratas para fazer com que a economia ande. Então, essa é a relação de risco que todo investidor do Banco do Brasil precisa compreender. O segundo ponto já está relacionado à taxa básica de juros, ou seja, a Selic. Com ela, 15% um ano, aumenta o risco de calote dos devedores. Não porque a taxa Selic é ruim para o Banco do Brasil, claro que não. Ele consegue fazer o spread bancário e conseguir ainda mais dinheiro.
O problema são os calotes mesmo, ou seja, as pessoas que tomaram empréstimos e por conta da alta taxa de juros, devido à taxa básica de 15%, então o risco de calote aumenta. E é exatamente isso que estamos vendo com o Banco do Brasil, que é o caso do agronegócio, que é um setor crucial para o Banco do Brasil e ele está muito exposto, inclusive é o maior do mercado. E por fim, temores fiscais, ou seja, o risco sistêmico de que as contas públicas estourem, impactando a confiança do mercado de uma maneira geral e, consequentemente, do Banco do Brasil. Como eu acabei de explicar, tudo tem prós e contras, e assim estamos vendo aqui o Banco do Brasil com toda essa queda e essa tendência de queda das ações. Então, para nós, investidores do Banco do Brasil, temos aqui a perda de valor. Claro, essa notícia é bem ruim, porque desvaloriza 38% em relação ao pico em fevereiro de 2024, mostrando que o banco está sendo precificado pelo mercado para baixo, justamente penalizando os riscos ligados à política, ao agronegócio e também ao cenário macroeconômico. Lembrando que a palavra macroeconômica significa um contexto mais amplo do que o próprio país. Além disso, volatilidade. A magnitude dessa queda diária e a trajetória de desvalorização no ano de 2025, mesmo com investidores torcendo por uma alta, mostra que o papel está com uma volatilidade alta e sujeita a correções bruscas. E o retorno ao patamar de um valor de mercado de 2023 mostra também que, aos olhos do mercado, os avanços de quase 2 anos foram anulados e os riscos que eu acabei de mencionar acabam sendo um peso mais significativo na avaliação do Banco do Brasil. Lembrando que o JP Morgan pesou também a divulgação dos números de maio do Banco do Brasil, divulgados pelo Banco Central, indicando que o banco foi de apenas 500 milhões de reais, ou seja, abaixo de 1,7 bilhão de reais de abril, implicando uma taxa de execução de 3,4 bilhões de reais para o segundo trimestre, representando assim uma queda monumental da lucratividade do banco e levantando ainda mais suspeitas do mercado de que o pior realmente não tinha passado, como foi falado pela CEO do banco na apresentação do primeiro trimestre deste ano. E o Banco do Brasil, com BBAS3, fechou cotado aos R$ 18,42, desvalorizando 25,77% nos últimos 12 meses. O PL ficou de graça, mas pessoal, atenção, esse aqui é o preço dividido pelo lucro. Essencialmente, quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros do banco. E se o PL ficou mais barato agora, é importante lembrar, ele não é atualizado online, ou seja, ele só é atualizado com a apresentação trimestral do banco. Então é por isso que parece que ele está ficando mais barato. Mas lembrando, se a lucratividade cair, o que foi exatamente o divulgado pelo Banco Central, pelo menos em relação ao mês de maio, então, se o trimestral for menor do que do ano passado no mesmo período, é claro que vamos ver esse PL aumentando, mesmo com as cotações caindo. Já o PVP, é muito improvável que ele fique mais caro por conta de resultados, mas atualmente incrivelmente descontado, com 42% mais barato que seu valor patrimonial. Isso significa dizer que a cada R$1 que o banco possui, você consegue comprar ele por apenas 58 centavos. É realmente muito barato. Dividend yield atual de quase 12%. E aqui é que novamente eu falo para nossa comunidade que vocês precisam estudar a respeito de dividendo sintético, porque mesmo com essas quedas é possível amortizar gerando dividendos sintéticos com as famosas travas e assim bloquear que o seu patrimônio seja desvalorizado por conta de quedas nas cotações. Quem está fazendo dividendos sintéticos com certeza está sofrendo menos ou nada em relação a essas quedas aqui. É claro, você precisa conhecer as técnicas certas e o momento certo para fazer suas operações, mas é possível rentabilizar sua carteira usando suas próprias ações, até mesmo mensalmente. E é claro que aqui no Grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando frequentemente. Se observarmos aqui o Grupo VIP de opções, fizemos com o Banco do Brasil de 28 a 32 centavos por ação. E isso é possível fazer todos os meses dependendo da sua dedicação e dos conhecimentos certos. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no Grupo VIP. Já no Grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o Grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta
acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Petrobras. Que esperar então dos dados de produção do segundo trimestre deste ano? Lembrando que a Petrobras é a maior empresa do Brasil com um papel fundamental na produção de petróleo e gás. E antes de divulgar seu balanço completo, ou seja, lucro, receita e custos, a empresa solta uma prévia operacional que mostra o desempenho da produção e das vendas também. O mercado, então, olha para esses dados como um termômetro para as projeções financeiras futuras. E é nesse cenário que a Petrobras apresentou uma prévia operacional do segundo trimestre deste ano após o fechamento do mercado. E segundo os analistas, a companhia deve reportar mais uma alta na produção de petróleo e gás, puxada principalmente pelo bom desempenho do pré-sal, com destaques operacionais trazendo a visão para a operação do navio plataforma Alexandre de Gusmão, que atingiu o topo da sua produção, além da plataforma Marechal Duque de Caxias, sendo que ambos ficam no Campo de Mero. A produção em outros campos, como de Búzios, também avançou forte e a produção de petróleo e gás da Petrobras vem batendo recordes nos últimos meses. A XP Investimentos, por exemplo, ela espera que a produção da Petrobras cresça cerca de 2,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, que é essa sigla aqui que vocês estão vendo no relatório que saiu da XP Investimentos e republicado aqui no Investidor 10, que inclusive eles aguardam por um lucro líquido da Petrobras seja algo em torno de 4,8 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano. Isso representaria uma reversão de prejuízo completa da Petrobras, que teve o mesmo período do ano de 2024, mas ainda assim, esse lucro seria menor do que do primeiro trimestre do ano de 2025, ou seja, o trimestre imediatamente anterior, com 5,9 bilhões de dólares. Os analistas da XP, inclusive, acreditam que essa alta da produção e a gestão dos preços dos combustíveis devem compensar a queda nos preços do petróleo, garantindo assim bons resultados financeiros para a companhia. E é claro, como já tenho trazido diversas vezes aqui no Ativo Virtual, a XP também projeta dividendos bilionários para a Petrobras, na casa de 2,2 bilhões de dólares. Recentemente eu trouxe até mesmo um vídeo falando especificamente a respeito disso aqui. Inclusive mostrei os cálculos de quanto deve ser o pagamento da Petrobras. E ainda por cima é importante lembrar, existe a possibilidade de dividendos extraordinários, porque a Magda Chambriard, a CEO da Petrobras, já havia informado que ela vai fazer um grande esforço para atender o pedido do governo de fazer pagamentos extraordinários para ajudar o governo a alcançar a meta fiscal. A Petrobras, essa cotação dos R$ 32,09, ela segue lateralizando. Parece que o mercado está simplesmente aguardando a apresentação dos resultados para tomar uma tendência mesmo, ou seja cair ou subir nas cotações. Ainda assim, valorizando 1,65%, com PL muito barato, de 8,62%, e um PVP que mostra que a empresa está 5% acima do valor patrimonial apenas. Dividend yield atual de 17%. Na sequência agora vamos falar da VEG, que ela está negociando com um desconto de 36% sobre o múltiplo preço dividido pelo lucro, ou seja, o PL. E ela é uma das empresas mais sólidas e respeitadas da Bolsa de Valores, líder na fabricação de motores elétricos e equipamentos também. No entanto, suas ações têm passado por um momento desafiador. E é por isso todo esse desconto que estamos vendo, com uma performance negativa de 30% no ano de 2025, o que contrasta com a sua reputação de ser uma das melhores empresas do país. E no meio dessa queda toda, o Citi publicou um relatório que chama atenção, ou seja, o banco ele reduziu o preço-alvo da VEG de R$ 62,00 para apenas R$ 53,00, refletindo alguns ajustes em suas premissas, mas aqui vem um ponto principal. O Citi manteve a recomendação de compra das ações, ou seja, apesar de reduzir drasticamente o potencial, ou seja, o preço-alvo das ações, ainda assim, ele está dizendo, comprem as ações, mostrando ainda que existe uma valorização potencial de 44% mesmo com essa redução. Mas por que ele recomenda então a compra das ações? Bem, aqui tem vários elementos, eu vou destacar dois. Desconto histórico, ou seja, a VEG está sendo negociada com esse desconto de 36% do PL de empresas comparáveis no exterior. Isto é, maior desconto em mais de uma década. Tradicionalmente, a VEG era negociada com um prêmio sobre seus pares globais, não com um desconto. E isso traz uma outra visão, que é um múltiplo baixo, ou seja, o banco também está apontando, ou seja, o Citi está apontando que a VEG está sendo negociada a 21 vezes o lucro estimado para 2026, que é um dos menores múltiplos da última década da companhia. Então, quem acha que a empresa está cara,
porque ela é uma empresa que investe muito em tecnologia, ela é uma empresa inovadora e por isso o mercado comumente precifica empresas como a WEG para o futuro, ainda mais porque ela praticamente não paga dividendos, justamente porque ela reinveste a maior parte dos seus lucros. Então é importante atentar para isso. Esses números não são tudo. É importante que o investidor estude a respeito das empresas antes de simplesmente olhar para um indicador qualquer, como PL, e dizer a empresa está cara ou está barata. E aí que precisamos falar das perspectivas de melhora operacional do segundo semestre. O Citi também está projetando uma expansão nas margens da WEG, impulsionada por um mix de produtos mais favorável para a companhia e um cenário positivo também no segmento de transmissão e distribuição lá nos Estados Unidos e também no Canadá. Sobre o impacto das tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras, que acabaram de entrar em vigor, o Citi estima um efeito inferior a 7% do EBITDA, que é o lucro operacional da companhia. A empresa, por sua vez, está avaliando a mitigação desse risco, redirecionando parte da produção para o México, porque existe um acordo comercial com os Estados Unidos já estabelecido. O relatório também destaca que a base acionária da WEG mudou, com 53% de free float, ou seja, a quantidade de ações que está em circulação para ser negociadas na B3, agora nas mãos dos investidores brasileiros. E o banco também está vendo isso como uma vantagem muito positiva, porque volta o capital estrangeiro à Bolsa de Valores brasileira, o que poderia gerar uma revisão positiva para os ativos descontados como a WEG. Atualmente, desvalorizando 28,5% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 37,00, o PL, novamente, parece muito caro, 24 vezes, mas tem toda essa explicação que eu acabei de fazer. O PVP também é elevadíssimo, 602% acima do valor patrimonial, com dividend yield muito baixo, de apenas 2,67%. Quem investe na WEG não tem o objetivo de ganhar dividendos. É claro, é sempre bom receber alguma coisa, mas não deve ser esse o objetivo. Por outro lado, vamos falar da Irani, que disparou seus lucros e ainda propôs dividendos. Lembrando que a Irani é uma empresa do setor de papel e embalagens e focada em produtos sustentáveis, como o papelão do lado. Empresas desse setor buscam eficiência para lidar com a volatilidade dos custos, como por exemplo a para de papel, que é a matéria-prima da companhia, e também enfrentam a demanda do mercado. E assim, a capacidade de repassar aumentos de custos para os preços é crucial para a lucratividade da empresa. E é nesse cenário aqui que a Irani acabou de divulgar um balanço segundo trimestre deste ano de 2025 com um lucro líquido que disparou. A companhia pulou para 112 milhões de reais, o que representou uma disparada na lucratividade da empresa de 168,5%. Sim, você não entendeu errado, vou repetir o número. 168,5% de aumento na lucratividade da Irani. Claro, precisamos entender se tem efeitos não recorrentes, e se por acaso você tiver essa dúvida, dentre outras, deixe nos comentários abaixo que eu posso trazer o Fique Preparado para falarmos dedicadamente a respeito da Irani e com isso trazer todos os detalhes que você gostaria de saber e precisa saber se for investir na empresa. Mas eu já vou antecipar aqui 3 elementos. Primeiro, crédito tributário. Esse resultado já foi impulsionado pelo reconhecimento de um crédito tributário de 18,4 milhões. Sim, muito representativo, mas ainda não justifica esse aumento de 168,5%. Além disso, ativos biológicos. Houve também um incremento de 50,5 milhões de reais no valor justo dos ativos biológicos, que são as novas áreas florestais da Irani. E com isso, o lucro ajustado, mesmo tirando os efeitos, foi de 93,6 milhões de reais. Aumentou sim de maneira muito significativa. Mas é claro, se você já investe na Irani, você quer saber a respeito da política de pagamento de dividendos, que já prevê 25% de distribuição do lucro líquido. E por conta disso, a empresa propôs um pagamento de quase 11 centavos por ação. De acordo com a companhia, o provento deve ser confirmado ainda neste mês. Isso porque a política também determina que, abre aspas, a declaração dos dividendos ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês imediatamente posterior à publicação das demonstrações financeiras trimestrais, e o pagamento será feito até o último dia do mês subsequente da sua declaração. Fecha aspas. Então, como o mercado deve enxergar esta melhoria operacional? Claro, quem é acionista da Irani deve enxergar esse balanço como muito positivo. Lucros e dividendos fortes, força nos preços da companhia também, ou seja, a capacidade de aumentar os preços dos seus produtos, mesmo com os custos subindo, ou seja, as aparas de papel, ainda assim é uma prova da força no mercado e da gestão da companhia. Além da própria geração de valor, ou seja, o crescimento do lucro e do lucro operacional, ou seja, o EBITDA ou o EBITDA, mostra uma operação eficiente e lucrativa que
que consegue se adaptar a diversos cenários e custos também. Atualmente, a Irani, com Rani 3, as ações ordinárias da companhia, está aqui cotada a R$ 7,56, em estabilidade nos últimos 12 meses, ou seja, uma oscilação inferior a 1%, mas o sinal é negativo, de menos 0,78%. O PL é incrivelmente descontado, como diria o Barsi, de graça no mercado, 4,69%, e o PVP mostra que a companhia está 28% acima do valor patrimonial, mas já entregando 8,83% nos últimos 12 meses, mesmo sem esse novo anúncio do pagamento. E para vocês terem uma ideia do que significa esse novo pagamento, observem que no mês de agosto de 2024, a empresa ofereceu 4 centavos para os seus acionistas, ou seja, uma alta monumental do pagamento dos dividendos em relação ao ano de 2024. Mas no ano de 2023, que teve não recorrentes, a empresa pagou 23 centavos. Então, lembrando, não recorrentes 2023, 23 centavos praticamente, sem não recorrentes, ou seja, somente os lucros recorrentes da empresa, 4 centavos, e agora, com alguns elementos que impulsionaram os lucros, 10 para 11 centavos praticamente. E agora vamos falar desses fundos imobiliários, o RBRX11 e o RBRF11, que juntos estão se unindo aqui para criar o terceiro maior hedge fund da B3. E é importante entender que o mercado de fundos imobiliários está crescendo e se sofisticando também, ou seja, os hedge funds, que é um tipo de fundo imobiliário com uma estratégia mais diversificada e flexível, que pode investir em diversos tipos de ativos imobiliários. E esses têm ganhado destaque. E é justamente neste contexto que essa matéria está explicando que a notícia é que esses fundos imobiliários estão prometendo agitar o mercado. A RBR Asset propôs a fusão de 2 dos seus fundos, ou seja, o RBR Plus Multiestratégia, que é o RBRX11, e o RBR Alpha Multiestratégia, que é o RBRF11, para se unirem e realmente fazer essa fusão. E, se aprovada, a operação criará o terceiro maior hedge fund do mercado, com um patrimônio líquido que deve ficar perto de 1,47 bilhão de reais e mais de 130 mil cotistas. A fusão também vai permitir unir o melhor de cada um, ou seja, o RBRX11 é mais flexível, investe em FIIs, CRIs, ações de imobiliárias e desenvolvimento. E ele incorpora o RBRF11, que possui um patrimônio maior e mais cotistas, mas com um mandato mais restrito. O resultado é um fundo maior, com mais liquidez e mais opções de investimento também. Então, o RBRF11 vai deixar de ser negociado na Bolsa de Valores e os cotistas vão receber suas cotas em RBRX11. Já os cotistas do próprio RBRX11 vão passar a ser sócios de um fundo maior e mais diversificado. É claro que quem é o cotista aqui precisa pensar na diluição do patrimônio e, consequentemente, dos dividendos. Também vai ter uma redução de taxa, saindo de 1,1% para 0,8%, e a proposta precisa ser aprovada pelos cotistas de ambos os fundos em assembleia, com votação que vai acontecer até o dia 20 de agosto. Já sobre os dividendos, a expectativa é um rendimento recorrente imediato entre 7 centavos e 9 centavos por cota, o que representaria um dividend yield anualizado entre 11% e 14%. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.